Ok? Livro de Tito, são 3 capítulos que nós vamos ver o que Deus tem para mim e para você, estudando isso, esse livro. Então é importante que você entenda isso, meu amado. Nós estamos lendo a palavra de Deus, estudando essas cartas, e nós temos que mergulhar um pouquinho na história para compreender melhor a mensagem que essa carta quer transmitir. Aliás, quando você fala em carta, em epístola, né? Bonitinho, a palavra epístola é bonito, né? Uma carta que o apóstolo Paulo mandou. Vocês vão ver que o Tito, né? É alguém que foi ganho através de uma pregação do apóstolo Paulo, que ele fala que é o filho na fé, na palavra. Nós usamos esse termo, né? Que é meu filho na fé. E o apóstolo Paulo, então, continua um discipulado com ele, e nós vamos ver algumas instruções que o apóstolo Paulo dá para o Tito. Bom, esse livro foi escrito pelo próprio apóstolo Paulo, tá bom? Você tem aí, no período de 62 e 64, não há uma data precisa, ou seja, uns 30 anos depois que Cristo morre, e sobe aos céus, procura entender isto, né? Começa aí a igreja, você que lê o livro de Atos, aí é importantíssimo, eu acho que todo cristão tem que ler o Evangelho e o livro de Atos. Do livro de Atos, aí você começa a abrir braços para entender as cartas. O título era um cristão gentil, grego, que auxiliava o ministério de Paulo. E você sabe quem é Paulo, né? Quando eu falo assim, eu pergunto, você sabe quem é Paulo? Vem um texto no livro de Atos, meu amado, que tinha os filhos de Cefas lá querendo expulsar uns demônios. E aí, sai, eu te conjuro em nome de Jesus que o Paulo prega. Aí os demônios, vem cá, eu sei muito bem quem é Jesus e sei quem é o Paulo, mas eu não sei quem é vocês não. E a Bíblia diz que o demônio foi em cima dos caras e deixou os caras seminutos, na sua Bíblia é isso. Então assim, o Tito era um discípulo de Paulo, então você tem que saber que o Paulo era um dos ícones aí do Novo Testamento, tá bom? Bom, de Éfeso, Paulo enviou para ajudar a igreja de Corinto, tem lá algumas recomendações, então o Tito caminhou muito com Paulo, e o Tito acaba sendo, eu fiz questão de colocar esse mapa aqui, porque nós temos que viajar um pouco no tempo, que isso aí, há mais de 2.000 anos atrás, era esse pedaço de terra que existia. Então, de Jerusalém, por exemplo, até Roma, a 2.300 quilômetros, é a costa do Brasil aí, né? Mais ou menos assim, um pouco mais, mas assim, só para você entender, quando eu falar assim, o mundo que existia, é esse aí na época. E o meio de transporte mais moderno que tinha na época era o barco. Tinha as grandes navegações, tinha navio, quer dizer, os navios, não tinha avião, nada disso. Nós temos que voltar um pouco no tempo, para você entender que o homem é homem, e que guardadas as devidas proporções, nós ainda mantemos os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, os mesmos desejos que essas pessoas uns 2.000 anos atrás. Então, você tem que ler as cartas pensando nisso aqui, espera aí, aconteceu naquela época, e por que não pode acontecer hoje, e qual a diferença? A diferença é a modernidade. Olha, a ilha de Creta, onde o Tito estava lá, é o local onde o Paulo deixou o Tito encarregado de liderar a igreja. Ô Tito, vem cá, eu vou colocar você aqui, você é um cara de confiança, então você vai ser o pastor dessa igreja, o líder dessa igreja. Mesmo assim, olha, você está aí, lembra quando Jesus falou que você vai no meio de lobos? Você está aí. Por quê? Nós não vamos ver detalhe hoje, talvez na próxima aula, mas a Grécia tinha toda aquela mitologia grega. Antes de Cristo, se você conhece as mitologias, então, se você não conhece, vamos falar isso depois, mas assim, as pessoas, ele está num local onde Jesus não era o Senhor, onde as pessoas buscavam outros deuses há muito tempo, e abriu uma igreja lá falando de um outro Deus, e então, o Tito estava ali responsável por isso, tá bom? E eles não, olha só, e nessa igreja, nessa ilha, tinha muitos nativos da ilha, vou mostrar daqui a pouco a foto lá, judeus nativos também, que não conheciam a verdade de Jesus Cristo. Amados, fala sério, vamos transportar para cá, vai 2.000 anos depois, onde você está, no trabalho, na escola, no vizinho, até mesmo às vezes na igreja, você não conhece a história de Jesus Cristo.
Você pode não acreditar, mas muita gente, muitos cristãos acham que é perder tempo ler o Evangelho de novo. Verdade, já li Mateus, lê de novo. Por quê? Porque é a vida de Jesus, você não pode, você vai esquecer detalhes. Então, assim, tem pessoas que não conhecem e precisam conhecer. Tá bom? Ok, vamos lá. Olha que bonito. Vamos passar as férias lá? Olha lá, tem umas fotos lá de como é hoje. Tem aqui alguns, né? Como é que fala isso aqui? Umas relíquias lá, né? Escavação que ficou da antiguidade. Coloquei algumas fotos aí daí. Olha que bonito. Bora para lá? Montar uma igreja lá? Olha lá. Olha aqui, só praia, né? Bora, né, Zé? Olha lá, Zé está olhando aqui. Ok, olha passar as férias lá. Quem não quer ir para a Grécia passar as férias lá? É um lugar desejável de estar. Fala sério, é ou não é? Passaram-se 2000 anos. Está lá. Bom, Paulo, então, no livro de Atos, ele tem lá 3 viagens, né, missionárias, que ele sai pregando o Evangelho. Depois, na quarta, ele vai para Roma. Bom, essa epístola de Título é conhecida como uma das epístolas pastorais, assim como as 2 cartas de Timóteo, 1 e 2 Timóteo, que são recomendações, instruções que o apóstolo Paulo dá para os pastores das igrejas que estão lá, tá bom? Nessa carta, é uma carta, imagine você que está recebendo várias mensagens, às vezes você não recebe mensagem no WhatsApp agora, às vezes vem aquele texto lá, você não fica com preguiça de ler, né? Às vezes te manda aquele texto, alguém lê. Então você está abrindo o WhatsApp hoje, a Bíblia, e você vai ler uma carta comigo, com muita paciência, tá bom? Nós vamos aí ver o que Deus quer falar com a gente. E o apóstolo Paulo, ele vai aconselhar o jovem pastor em como proceder na escolha dos presbíteros. Imagine, Deus falando assim, ô pastor, quem é o pastor aqui? Ô pastor, eu já sei, fiz teologia. Vem cá, vamos voltar um pouquinho aqui, vamos buscar essas características no líder. Olha, amados, começa a ler, e essa é a ideia. Eu acredito que quando Deus não tinha nada assim, por qual carta, Senhor? Esta aqui. Vamos ver então as características, né? Peraí, como assim presbítero? Um nome bonito, né? Presbítero, líder, supervisor. É alguém que está ali, é um líder. Tem uma posição de destaque nesse sentido, tá bom? Então assim, você que é líder aí, procura aí a descrição. O que significa a palavra presbítero? Você vai encontrar aí, é um líder nas congregações cristãs. Em outras palavras, um supervisor de algum departamento, certo? Se você está ensinando alguém sobre alguma coisa que você aprendeu da Bíblia, se você é referência de alguém, teoricamente, a gente fala que você é um presbítero, você é um líder. Que líder é líder, né? Assim, mas assim, a Bíblia fala a palavra presbítero. Bom, enfim. Vamos começar então a ler comigo. Olha só. Começa assim, senhor José. Paulo, quem é o Paulo? Ele fazia isso. Paulo, servo de Deus. Ele não coloca lá, Paulo, aí vem, peraí, eu vou apresentar para vocês aqui um palestrante hoje, aí o cara fica 5 minutinhos. É importante esse monte de título, que o cara passou ali, leu tudo, né? Mas lembre-se, muitas vezes na prática a teoria é outra. E nada substitui a vivência, a experiência. Porque quando você começa a ler algumas coisas teóricas, são grandes, né, teóricos que passaram, foram lendo, foram escrevendo, serve como referência. E aí eles são colocados para a gente estudar em faculdade, pós-graduação, um monte de coisa. Aí o apóstolo Paulo fez, eu sou o Paulo, só para lembrar, tá? Eu sou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Olha que lindo. Para quê? Olha, presta atenção, o apóstolo Paulo ele tinha essa convicção. Eu sou servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos.
Então o apóstolo Paulo disse: ei, eu sou servo de Deus, e eu sei do meu ministério. Ele fala: eu tenho um propósito. Eu tenho que conduzir você à fé e ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque isso tem que levar você a ter um coração piedoso. Porque o Deus que não mente prometeu isso antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo já se apresenta para dizer: você é o apóstolo Paulo. Não, eu sou o apóstolo Paulo, mas eu não sou nada. Eu fui escolhido, eleito para servir, e a minha missão é conduzir as pessoas à fé e ao conhecimento da verdade. Então, se você quer ser um líder, você tem que ter isso em mente. Você tem que servir a Deus com o propósito de conduzir quem está ao seu redor, que foram eleitos a, conduzi-los à fé e ao conhecimento da verdade. Você tem feito isto? E a carta já começa assim. Como foi essa carta? É essa carta. E aí, não tem como. O apóstolo Paulo falou: eu sou servo de Deus. Vou dar um destaque para você. Servo de Deus. Eu não posso nunca esquecer isso. O dia que eu esquecer que eu sou servo, filho, já era. Conduzir as pessoas à fé e à verdade. Para quê? Para as pessoas terem o coração misericordioso. É fantástico isso, Zé. Fantástico, pastor, fantástico. E quando você relê isso, assim com calma, para estudar, para meditar, você fala: caramba, olha, eu não posso esquecer esse princípio. Porque eu tenho que conduzir as pessoas à fé e à verdade, ao conhecimento da verdade. Mas para conduzir a pessoa à fé e ao conhecimento da verdade, eu tenho que ter fé. E eu tenho que conhecer a verdade. E conhecer o Deus e saber que Ele não mente. Que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. No tempo certo. E o apóstolo Paulo vai lembrar isso para o Tito. O Paulo se apresenta assim, então, esse aí é o currículo do Paulo. Pronto. Agora, se você for contar as pregações dele, aí você vai ficar um mês estudando o livro de Atos. Não deu para entender? E as cartas também. Mas o Paulo já quebra assim, ele só me apresenta assim, tá? Pessoal, tudo bem? Esse é o apóstolo Paulo, tá bom? Só isso? Tudo isso. Só é por sua conta. Então ele já iguala assim: eu preciso entender que eu sou servo. E aí, dentro dessa história, meu amado, ele fala assim: olha, eu tenho que conduzir as pessoas, versículo 2, fé e conhecimento, que se fundamentam na esperança da vida eterna. Meu amado, eu sei que nós estamos numa fase assim, onde a morte está rodeando aí, né? Vamos sério. Eu não quero morrer, mas eu vou para a glória. Eu quero ver muito, eu faço 55 essa semana. E eu quero chegar aos 90, quero bater minha sogra, vai fazer 86 agora. Então assim, eu quero chegar aos 90, 100, mas para quê? E a vida vai te ensinando que você tem que se aproximar de Deus. Você tem que se aproximar de Deus, quanto antes melhor. Você falou: você está com 55, eu estou com 16, 14, 15, quanto antes melhor. Você vai errar menos, não é? Você vai viver mais as bênçãos. E o duro, nós, povo cristão, nós achamos que nós temos que viver com Deus lá no céu. Vou morrer, eu vou para o céu. Não, infeliz, nós temos que aprender a viver com Deus aqui na terra. E esse é o maior desafio nosso como cristão, nosso. É você entender que Deus está no comando de tudo. Aquele que não mente, Ele prometeu antes que você vai ter a vida eterna, se você crê que Jesus é o Filho dele, o seu Salvador. E tudo isso está nas Escrituras. Então você não pode esquecer que nós vivemos de tal maneira, servindo a Cristo. Também Ele vai nos abençoar com coisas materiais, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais, e fala todas essas coisas que os salmistas fizeram com experiência. Quando você estiver lendo Provérbios, Salmos, tem que ver que são pessoas que passaram a vida servindo a Deus, e ele escreve com propriedade. Porque às vezes aqui no culto de oração, o irmão vai dar um testemunho: eu quero dar uma bênção, você fala: aham.
A gente não esqueci nem de dar batendo mais palmas nos testemunhos. Aí você lê um salmo, nossa, o salmista que legal. E a gente valoriza muito isso. Tem que valorizar, claro, mas assim, é o mesmo Deus que serve, que te abençoa, te conduz. Nós temos que entender isso. Que nós vivemos com essa esperança, o apóstolo Paulo fala, não esquece, hein, Tito, nós estamos no segundo versículo, não esquece isso, Tito, não esquece. O nosso Deus não mente. Se Ele prometeu que estaria com você todos os dias até ao fim dos tempos, Ele estaria com você, Ele está com você. Só que Ele não vai colocar toda hora uma chupetinha na sua boca, né? Você tem que crescer. Você está falando? Você vai ter que passar por situações, muitas novidades. O que fazer? A gente não sabe às vezes. É novidade, como é que eu vou saber? Quem já passou pode te dar o caminho. Por isso que é legal essa troca de testemunho, de experiência, não é verdade? Então, e é muito importante você prestar atenção nisso. Então, o Paulo fala, Tito, ó, só para lembrar, tá? Ei, você está vivendo aí, ó, com a esperança da vida eterna. E você serve um Deus que não mente, que vai estar com você. Não esqueça disso, tá bom? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Bom, e ele fala assim, olha que lindo, versículo 3. Pega aí, acompanha comigo. Coloquei essa versão aqui, obrigado aí, Fábio, o pessoal de marketing aí, ó, que coloca aqui para a gente acompanhar. No devido tempo, olha só, Ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. Então assim, olha, no devido tempo, Jesus trouxe, né, à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. E ele fala, olha, tudo isso aqui eu vou direcionar para você, Tito. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E ele começa então, ele se apresenta e começa a dar algumas instruções. E aí, quando ele fala assim, olha, no devido tempo, sabe, meu amado, o apóstolo Paulo, quando você começa a estudar, o apóstolo Paulo ele comia o Antigo Testamento. Tanto que ele era tão assim conservador da palavra, que aparece um grupinho falando de Jesus Cristo, que ressuscitou. E mesmo aquele cara que era a cabeça, que tinha estudado um monte da palavra de Deus, ele era tão bitolado na palavra, que muitas vezes ele esqueceu que a palavra tinha se feito, que o verbo tinha se feito carne, e habitou entre eles. Ele estava vivendo só da teoria. E às vezes ele esqueceu de olhar, olha, Deus está realizando algo do meu lado, eu não estou percebendo. Tanto que o apóstolo Paulo, lá você pode ver, ele inicia uma perseguição aos cristãos com a morte de Jesus. E lá em Atos capítulo 9, ele cai do cavalo lá. Porque ele estava perseguindo os cristãos, a gente não entende isso. E ele fala, olha, no devido tempo, ao meio-dia, a luz veio, mais forte que o sol do meio-dia. A luz veio na minha vida, e a pregação diretamente a mim. Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu? Estava cego, né? Ele fala, eu sou Jesus, a quem você me persegue. Você está me perseguindo por quê, Paulo? Você não está perseguindo as pessoas, você está perseguindo a mim, porque eles são meus servos. É muito delicado, meu amado. E aí, ele então, desesperadamente, ele entende que ele estava focado em uma coisa e Deus fala com ele e completa exatamente. Então ele fica desesperado para compensar aquilo, para recompensar e começa a pregar, quase morre. Ele é obrigado a sair de cena, fica vários anos quietinho, volta para a terra dele para estudar, sabia disso? E aí depois ele volta à cena quando o Barnabé sai lá e pega ele. Então assim, é fantástico isso. E nessas pregações, na pregação que Deus usa ele, uma das pregações, o Tito se converte. Porque assim, muitas vezes você fala assim, eu não sei falar, não sei pregar. Não, fala, lê. E o Espírito Santo vai lembrar você. E esse mesmo Espírito que vai fazer você lembrar das palavras, vai te preparar para você levar uma mensagem, esse mesmo Espírito vai tocar no coração de alguém. Não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que converte. Você tem que ser usado por Deus, amém? Só para você entender, tá bom? Então, no devido tempo, Deus apareceu para o Paulo. Bom, ele fala assim no versículo 5, olha,
a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, esse versículo, ele é tido como um dos principais do livro, sabia? Porque ele fala assim, ei, é para colocar a casa em ordem. É coincidência? É para colocar a casa em ordem, Tito. E outra coisa, hein? Não é para ser parça com parça, não. Quando você falar de obra de Deus, de casa de Deus, eu vou te dar, o Paulo vai instruir. E o Paulo vai lembrar o Tito das instruções que o Paulo deu para ele. Olha que fantástico. E aí você fala, poxa, eu preciso arrumar a igreja. Apareceu uma coisa do lado, eu não sabia. Meu amado, Deus sabe todas as coisas. Eu estava comentando até com o irmão esses dias que, quando eu fui para a igreja em 92, faz 20 e poucos anos já. Já fiz bordas, 25 bordas de prata? Então, por aí, bordas de prata. Aí acontece o seguinte, e na época, o pastor talvez lembre disso, ia comprar um copo, assembleia. Tem que comprar os copinhos aqui. Aí, perdi a tempo para a assembleia. Aí tem que comprar alguma coisa, assembleia. Aí vai quebrar uma parede, assembleia. É verdade. É legal porque as pessoas se sentem na casa. Certo? Só que aí percebeu o seguinte, espera aí, a assembleia vai ser só o mês que vem, mas aí a pessoa ficar sem beber água. Mais ou menos assim. Aí começou-se, né, uma coisa inteligente, a criar-se os responsáveis com certas autoridades. Se você confia naquele líder de departamento, Deus levantou, Deus está capacitando. Então, assim, com o passar do tempo, você começa a delegar autoridade, acreditando que todos são responsáveis, que todos estão com o coração na obra, todos são tementes a Deus e todos somos servos de Deus. Tem lógica? Tem, não tem? Mas Deus coloca, então, um líder para escolher pessoas assim. Aí nós inventamos um sistema de votação. E quer você queira ou não, como assim tem muito sem afinidade, pode acontecer, mas mesmo assim, Deus, com a permissão de Deus, de você insistir com alguém que não tem muita capacidade, mas assim, o tempo vai dizer. E muitas vezes aquela pessoa fala assim, olha, eu não estou me sentindo bem nesse departamento não. Pastor, dá para trocar? Não é isso que acontece? Se troca, vai para outro departamento, porque você quer servir. O mais importante é isso. E aí o apóstolo Paulo falei, vem cá, não pode esquecer de algumas coisas, tá? Bom, quando você for escolher um líder, é preciso que esse presbítero, que esse líder, seja irrepreensível. Aí já, meu pai do céu, hein? Porque se puxar minha ficha, se você ficar olhando para o passado, se você ficar olhando para o seu passado, você fala, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás. Por quê? Na sua ignorância de não entender o perdão de Deus, o amor de Deus na sua vida, o pecado, ele fica sendo uma pedra do passado. Quando Deus fala assim, o dia que você ajoelhou e pediu perdão, eu te perdoei, você se lembra? Vai, não peques mais, não é isso que Jesus fala? Que é a vida nova? Então olha para frente. É isso que ele está falando. Pessoas irrepreensíveis, pessoas que se perdoam, pessoas que olham para a cruz. É isso que é irrepreensível. Pessoas que, que pecado você está falando? Eu não lembro mais não. Por que você não lembra? Porque eu não lembro de pecado não, de perdoou, esqueci. Deus fala isso. Se Deus não lembra, eu vou lembrar. Olha para frente. Vai, não peques mais. Essa é a vida do cristão. Então, agora, se você, aí aquele vem aqui, sempre tem aquele cabeção que fala, então eu vou pecar hoje, Jesus vai me perdoar, eu vou pecar amanhã. Fica brincando. Entendeu o que eu estou falando? E nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Eles têm aprendido muito isso com o tempo. Então, assim, você quer ser líder? Você tem que ser irrepreensível. E aí, viu, líder? Uma vez você chegou lá, você cometeu um erro, e aí você compartilhou o erro, não ficou sabendo, tal, e aí você pediu perdão, e a sua vida, o apóstolo Paulo vai falar isso nessa carta, a sua vida é um testemunho de arrependimento.
aquilo que você fez não tem mais poder sobre as suas atitudes. Você está arrependido. Você é uma nova criatura. Está sendo regenerado. E aí, quando você for repreender alguém, a pessoa fala, mas você o quê? Eu também errei, então eu tenho autoridade de te falar, porque assim, eu paguei caro esse processo, né, de recuperar a minha credibilidade. Você não precisa cometer o mesmo erro. Então a gente fala porque nós erramos, a gente não tem autoridade. Você também errou, então eu errei mesmo, por isso estou te falando com autoridade. Você não pode fazer isso, toma cuidado. Nós temos que inverter isso. Deu para entender? Aí a gente fala, você também fez a mesma coisa. Eu falei, eu fiz, eu paguei um preço, você não tem noção. Você não precisa fazer isso, é errado. Se dá mais autoridade, exatamente o contrário que as pessoas falam, né? Bem, enfim, marido de uma só mulher. Meu pai do céu. Lá naquela época, há 2 anos atrás. Era um costume lá naquela cidade. Bom, se o cara podia ter 2, 3 famílias, o cara sustentava 2, 3 famílias. A recomendação não, marido de uma só mulher. Viu? Aí os caras abrem essa brecha, vê essas brechas na Bíblia e falam, então, se na Bíblia o cara tinha 2, 3 famílias, eu vou nessa, você vai ter 2 ou 3 sogras também, esse é o pior. Bom, enfim, aí é o seguinte, olha só, aí ele fala assim, o pior é isso, né, mano? Não, você não pode falar, né? Eu amo minha sogra. É o seguinte, olha só, então assim, não, Flavinho, né? Você ama também a sua, né? Ok, então é o seguinte, olha só, que tenha filhos crentes. Porque é lindo isso, você servir a Deus e observar que né, a sua descendência segue seu exemplo, que está no caminho, que vai cometer erros, que vai crescer, o barro tem que ser amassado para ser moldado. A vida é assim, mas que que sejam crentes em Jesus, isso é importante. Que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Olha só, quando o líder, o pastor da igreja vai escolher um líder, ele não pode, você tem que colocar o título, peraí, deixa eu pegar aqui as características, e cada vez que o pastor lê aquilo ali, já sai 3, 4 da lista. Estou falando sério. Você tem que se colocar na dificuldade que é para escolher, se você for pegar ali mesmo. Por quê? Mas se as pessoas colocassem na cabeça o seguinte, eu tenho que servir, que estou num processo de regeneração, de crescimento, que eu preciso ser submisso a Deus, ser submisso às autoridades, ser submisso ao meu líder, que eu preciso buscar, preciso servir. Esse é o coração legal. E as pessoas vão entender isso. Vai ser fácil encontrar pessoas para conduzir. Mas aí cada um na sua aptidão pessoal também, tá bom? Então, primeira coisa aí, nesse capítulo, no versículo 6, o Paulo fala assim, quando você for escolher o líder, dá uma olhadinha no padrão de família cristã. Esposo, esposa, filho, olha para a família. Está lá. Então, assim, é para a gente pensar, né? Como é que nós estamos? Então, assim, o apóstolo Paulo está falando para o Tito, você tem que escolher os líderes para tomar conta da igreja aí, né, cara? Vamos lá? Então, assim, olha as características. O que mais? Olha que lindo. Esse líder, viu? Por ser encarregado da obra de Deus, ei, líder, por você ser encarregado da obra de Deus, é necessário que esse bispo seja repreensível, não orgulhoso, olha só, não briguento. Vamos brigar, pega ele lá. Pega no corredor. Olha. Não estou falando da nossa igreja, não, estou falando da igreja lá, estou falando de lá, hein? Estou falando sério. Ei, qualquer semelhança é pura coincidência. O apóstolo Paulo está viajando há 2000 anos atrás para fazer você pensar, fazer eu pensar, que o homem sempre foi homem, sem Deus. Tem muito cara aí orgulhoso, briguento, não, que esse cara não seja apegado ao vinho. Eu nem vou falar de bebida mais nessa igreja aqui. Tá aí, pode beber? Bom, você quer ser líder? O apóstolo Paulo está recomendando que não. Não está dizendo que não pode. Bebe, infeliz, bebe. Não violento, nem ávido por lucro desonesto, irmão.
Estava cobrando juros aí. Bom, enfim, aí olha só. Aí eu vi uma perguntinha, né? Será que tinha algum irmão com essas características naquela igreja? Naquela. Não briguento, que gosta de uma divisão, de uma briguinha. É isso mesmo. Pisou no carro da irmã aí, ó. Entendeu o que estou falando? Isso há 2000 anos atrás. E o apóstolo Paulo fala, tem que tomar cuidado na escolha do líder, para que não vire bagunça. Por quê? Olha só. Ao contrário. É preciso que ele seja... O que diz a Bíblia? Está escrito na sua Bíblia. Hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, que tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira que pela qual foi ensinada. Para quê? Para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que optam, né, que se opõem a ela. Então, é necessário que você procure entender que você precisa amar a Bíblia, que você precisa ter os seus momentos de leitura, que você não pode esquecer que você foi eleito por Deus para servir a Deus, para ser modelo, e que você, por exemplo, vai testar a sua paciência quando você passa por situações, que você vai testar se você é consagrado ou não, quando você usa as coisas. Então, assim, quando amigo do bem, quer dizer, você vai ser sempre hospitaleiro, sempre, não é assim, fazer vista grossa, ser politicamente correto, não é isso que eu estou falando, sabe? É procurar a paz com todos, e deixar a Bíblia como referência, e não esquecer que tudo isso está relacionado em você servir a Deus, e a igreja que é a obra de Deus, você foi eleito aqui. Agora, lembre-se, aqui é o nosso quartel-general, onde Deus nos coloca, às vezes, para pensar em textos juntos, mas que a verdadeira, né, a vida cristã, é quando você age, quando você aí para fora, você vai representar a sua igreja, você vai representar Cristo. E todas essas atitudes só é conseguida porque elas são fruto do Espírito. O homem por si só não consegue. E aí nós temos que estudar exatamente como então frutificar isto. E, então nós estamos juntos, vamos crescer juntos. Amados, são recomendações que o apóstolo Paulo dá para a escolha de um líder. Observe que nós temos que melhorar muito. Temos ou não temos? Fala sério. Nós não temos que melhorar muito? Nós. Estou falando nós, hein? Nós. Quando eu estou sendo para meus alunos, eu falo, nós temos que fazer isso. Está aqui, ó. Nós precisamos melhorar muito. Porque a gente, às vezes, se sente incapaz. Olha que lindo. Você é capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela? É difícil, porque, assim, a Bíblia tem tantos ensinamentos que você fala assim, poxa, aquele líder está fazendo isso, será que está certo? Falando sério. Aí, tem coisas na Bíblia, você fala assim, não, mas ó, lá na Bíblia tem uns teólogos que falam que se pode ir para a direita, que existe o pré-milenismo, são os amilenistas e os milenistas. Qual está certa? Eu conheço as três. O fato é, seja qual for, você vai estar com Cristo. Entendeu? E aí tem aquela briguinha, não, é direita, esquerda ou para frente? Sei lá, você está com Cristo? Nesse sentido, vai ter tribulação? Não vai? Eu não sei se vai ter não. Meu amado, você vai ver. Tem que estudar, e você tem que encorajar os outros a estudar, correto? E se não está na Bíblia, você tem que refutar os ensinos da Bíblia, tá bom? E aí, mas estudar, né? Vai chegar aí crucificar todo mundo, nesse sentido. Bom, e aí o apóstolo Paulo continua. Bom, olha só. E ele fala assim, você sabia, ô Tito? Cuidado, hein, Tito? Ó, pois existe muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão
está escrito aí, arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Porque é o seguinte, quando você leu, né, no livro de Atos, você vê que às vezes lá, o apóstolo Paulo, ele brigou com Pedro. Lê lá, Gálatas. Por quê? Vou contar uma coisinha para vocês. Porque o Pedrão, quando estava lá com o pessoal, com os judeus da circuncisão, porque aí o Paulo tem que explicar numa das cartas. Por quê? Porque o Abraão, lá em Gênesis 15, ele faz um pacto com Deus depois, e Deus fala, legal, então, legal? Fechou? Então é o seguinte, ó, circunda todos os machos aí. Ou seja, né, vai lá, a operação da fimose, todo mundo. Lá no capítulo 15. Mas a fé de Abraão já tinha sido imputada, tudo que ele fazia antes do capítulo 15. Era algo ali, íntimo e pessoal, daquela nova geração, do povo judeu. Então é aquilo que eles têm ali. Quando o povo que não era judeu estava se convertendo, no caso aí os gregos, os gentios, o pessoal judeu queria, não, mas você circuncidou? Ah, então você não serve a Deus não. Aí começou com isto. Aí vocês vão ver no livro de Atos, para com isso, cara, fuge das prostituições, das bebedices, das coisas consagradas a outros deuses, e segue a vida. Não obriga ninguém a fazer isso, só é com Abraão. E aí tem uma carta lá que fala sobre isso. Olha, a fé veio antes. E aí, as pessoas, não sei o que lá, mas, e começa, não só isso, né, ele está dando um exemplo aí, começam a colocar coisas dentro da igreja de Jesus, naquela época, por ganância, para ensinar, olha, você tem que fazer isso, senão Deus não vai te abençoar, tem que fazer aquilo, e aí, Deus vai te libertando isso, e conhecereis a verdade vos libertará. É só você colocar em xeque, Jesus cobraria quanto? Jesus cobraria quanto? Isso. Bom, enfim, e aí o apóstolo Paulo fala, cuidado, Tito, tem uns caras aí que vão ensinar coisas erradas, você precisa estar alicerçado na palavra, tá bom? Naquela época acontecia isso, tá bom? Bom, enfim, e aí são várias coisas, pessoal. Uma que pega muito, assim, a gente não pode ficar mexendo muito em negócio de casamento, divórcio, esse tipo de coisa, dói o coração. Então, assim, é inegociável. Algumas coisas são inegociáveis, a essência da Bíblia. Não, mas e aí a felicidade? Olha, Jesus falou, e deu alguns critérios. Nesse sentido, não adianta você querer inventar uma outra teologia. Jesus chamou para eles. Jesus, ele coloca em xeque muitos ensinamentos que nós temos que tomar cuidado, tá bom? E naquela época já tinha isso, hein? Pessoas subordinadas que não queriam ter Jesus como referência. Aí tem que estudar. Enfim, e aí o Paulo fala assim, ó, um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na mesma pessoa que está fazendo coisa errada. Você sabe que a pessoa está fazendo, está bebendo, está indo para outro lugar que não deveria, não está representando bem, está fumando. Vem cá, ó, não é bom que você faça isso. E aí você explica, não é sadio. Jesus faria isso? Não, então ó, pensa, repensa, pede libertação, esse tipo de coisa. Tudo para... Eu citei duas coisinhas só, hein? Aí, mentir pode mentir também. Entendeu o que eu estou falando? É muita coisa. Então, assim, antes, só que você tem que chegar a pessoa, vem cá, vamos conversar sobre Cristo, a obra é de Cristo. Você acha que Cristo não está vendo isso? Você acha que vai até quando durar isso aqui, que você está fazendo? Então, assim, está servindo a Deus com o coração? Vamos ver, vamos orar? Você tem que levar a pessoa que está fazendo as coisas, que ela foi conduzida a isso, por N motivos, a ter uma vida sadia. A pessoa tem que ser sadia na fé. Mesmo aquela chata que está ali, você tem que... Vem cá, vamos conversar, vai. Entendeu o que eu estou falando? Você tem que ter o amor de Jesus. Porque nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco, não estamos? Então o apóstolo Paulo fala assim, tem pessoas que não, eles estão aí querendo ser gananciosos, e Deus já está avisando. Mas como é que eu vou saber então?
sirva a Deus, de coração. Deus vai agregando pessoas que sirvam de coração. É que vão aparecendo situações novas, que às vezes não tem resposta. Aí tem que sentar, conversar, ir para conversar. Ó, eu não estou gostando que pessoal, esse banco está na horizontal. Dá para colocar esse banco na vertical? Por quê? Porque eu acho que foi mais bonitinho. Não, assim você vê mais pessoas. Põe em diagonal. Põe em círculo. Então, estou falando coisa besta assim, que às vezes você está pensando em alguma coisa, você fala, peraí, mas quem é o responsável por ali? Vem cá, o que você acha? Aí o responsável tem que chegar e falar assim, eu vou pensar. Eu nunca tinha pensado nisso. Viu uma dica legal, eu nunca tinha pensado nisso. Entendeu o que estou falando? Mas tudo tem que ser conversado, porque todos nós somos servos. E o apóstolo Paulo fala, cuidado. Tem gente aí, ó, que são mentirosos, que é mais ou menos assim, ó. Estava no meio deles, mas não era um deles. A gente não tem isso aqui. Procure entender. Todo mundo que eu conheço aqui, quer servir a Deus. Não é? Fala sério. Naquela igreja, não. O apóstolo Paulo já conhecia, batia de longe o olho. O apóstolo Paulo era o cara, né? Por convivência, porque ele já conhecia muita gente lá também. Enfim. E aí ele fala assim, ei, e não deem atenção, olha que lindo, a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. E é uma frase muito linda essa, meus amados. Olha que versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Às vezes, você não consegue ver algumas coisas na igreja, assim, ou em algum lugar. Você está tão tranquilo, que você não vê algumas coisinhas, né? Aí tem gente que vai lá e vê assim, mas, meu amado, vamos embora. Se Deus te mostrou, vamos orar, vamos ver o que Deus faz, porque é obra dele. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Cuidado. Nós temos que ter um cuidado com a nossa mente e coração. Eu, você, nós temos que ter. Se você nem está pensando em uma coisa, o pessoal faz você olhar, é mesmo, né? É preto, né? Por que essa caixa aqui não pode ser branca? Aí nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, o mais importante, é igual em casa. Em casa a mulher fala assim, ó, tem que comprar um sofá. Beleza. Que cor? Eu falei, meu irmão, eu só quero um sofá, escolha a cor você. Não é? Quem manda nesse sentido? Então, assim, é isso, nós temos que verificar o seguinte, quem manda na obra de Deus? Não é Deus? Então, Deus vai determinando a necessidade. E nós, juntos, coletivamente, vamos caminhando. E ele fala assim, olha, eles afirmam que conhecem a Deus. Muitas pessoas falam que conhecem a Deus. Paulo está falando daqueles subordinados, tá? Mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. E o apóstolo Paulo termina o primeiro capítulo dele assim, ei, atitude e ação, conhecimento e ação. Não adianta você falar que é, se quando você age, você demonstra que não é. Mas como nós estamos no mesmo barco, na mesma obra, servindo ao mesmo Deus, é necessário que a gente faça o quê? Que a gente conheça Deus e Deus vai nos direcionar para agir de acordo com a vontade dele. E o apóstolo Paulo, então, fica um capítulo orientando o Tito. Tito, e a pressão agora para escolher? Deu para entender? Não é fácil, mas nós sabemos disso, né? Que Deus escolheu você, você fala, mas Senhor, vem cá, é você que eu quero. Não adianta fugir, é você. Eu vou te capacitar, te qualificar, e vou estar com você. Você nunca vai estar sozinho. Amém? Então, capítulo 1 de Tito, para nós pensarmos assim, tá? Nós precisamos agir de acordo com o nosso conhecimento de Deus, e as pessoas têm que olhar para nós e buscar todas aquelas qualidades que as pessoas procuram num líder. Mas eu não tenho nem um 10º ainda. Deus está trabalhando no seu coração, e todas as suas lutas é para trabalhar no seu caráter, moldando o seu caráter. Deus tem algo melhor para você, tá bom? Obrigado pela sua presença. Na próxima semana nós vamos estudar o capítulo 2 e 3. Vocês vão entender, quando ele fala de algumas, por exemplo, lendas judaicas, tem as lendas dos gregos também, a mitologia.
quero compartilhar algumas com vocês, para você entender a dificuldade que era para aquelas pessoas, né, entenderem a obra de Jesus, e a dificuldade que é hoje. Se nós ainda estudamos aquelas mitologias na escola, está tudo em livro, e onde é que entra Deus nisso? Amém? Amados, obrigado pela tua presença, até o próximo domingo. Daqui a pouco, Deus vai continuar falando com vocês através